Vamos concluir diagramas de fases com o módulo 14 sobre análise térmica. Estamos quase no fim dos diagramas de fases, só falta ver um aspecto que também é importante, que é a análise térmica. Esta análise permite justamente construir os diagramas de fases. Há pessoal, investigadores que se dedicam a construir, a determinar os diagramas de fases. E eles conseguem fazer isso com análise térmica, há outros métodos, mas este é o principal. E ajuda também a interpretar o arrefecimento de uma liga desde o líquido até a temperatura ambiente. Ver quando há aparecimento de uma nova fase, quando há uma reação isotérmica, etc. Ajuda muito na interpretação do diagrama. E é isso que vamos ver. Em que consiste o método? Não há nada mais simples, é pôr um sensor de temperatura na liga, desde o estado líquido, e medir a temperatura em função do tempo. É só isto. Portanto, registamos em função do tempo a temperatura. E vão aparecer, tipicamente, curvas deste género, com alguns pontos aqui singulares na curva, correspondendo ao aparecimento de uma fase ou uma reação isotérmica. É só isto. Mas então, como interpretar? Quais são as regras para interpretar os tais pontos singulares? Estão aqui descritos. Um metal que arrefece sem transformação segue uma lei de arrefecimento regular, ou seja, nada de extraordinário, vai arrefecendo regularmente. A aparição de uma nova fase traduz-se por um efeito térmico, libertação do calor. Portanto, o declive muda, demora mais tempo a arrefecer quando há aparecimento de uma nova fase e conseguem assim detectar alto, aqui uma nova fase está a aparecer. Reação isotérmica, como o próprio nome indica, temos um patamar, uma reação isotérmica, que acontece na solidificação, transformação alotrópica, reação autética, monotética, peritética, etc. Temos um patamar. Isto é um dos métodos para determinar os diagramas, mas existem outros métodos, como a análise dilatométrica, muito comum, por exemplo, no caso dos aços. Mas vamos ver, pegando num diagrama que tem uma reação iotética, que nós vimos no módulo anterior, e temos aqui várias ligas, 1, 2, por aí fora, 5 ligas, e temos as curvas térmicas correspondentes. Curva 1, esta aqui, corresponde. Na verdade, a curva A é a primeira, corresponde ao componente na solidificação neste ponto, patamar, é aquilo que nós vimos aqui, solidificação ocorre a temperatura constante. Curva 1, daqui até aqui, aparecimento de uma nova fase, olhem, aqui, libertação de calor, o declive é diferente. Curva 2, daqui até aqui, aparecimento de uma nova fase, é aqui, é muito claro, e depois este patamarzinho corresponde aqui a este percentagem de eutético. Este triângulo aqui representa a percentagem de eutético. Nós já acabamos o último módulo com este triângulo, se bem se recordam. E, obviamente, que o patamar vai ser proporcional à quantidade de eutético que eu tenho. Estas ligas aqui só têm um bocadinho de eutético, estas aqui próximas do eutético têm muito eutético, ou seja, o patamar vai demorar muito tempo. Qual é que tem a liga que vai ter o máximo patamar, o patamar mais longo? É esta aqui, obviamente, é a liga eutética. 3, estamos aqui, portanto, daqui até aqui libertação de calor, tenho o aparecimento de uma nova fase, que é a fase líquida, depois tem a reação eutética. Deste lado, a mesma coisa, este ponto aqui corresponde a este, aparecimento do beta, depois a transformação eutética, e este, o ponto 5, daqui até aqui, aparecimento do beta, daqui até aqui, e depois este patamarzinho aqui proporcional ao patamar na curva térmica. Estão a ver? Nós estamos a passar do diagrama para a curva térmica, mas na verdade, na prática, quem faz o diagrama não tem conhecimento do diagrama, mas faz isto, faz a análise térmica e varre todas as composições, depois vão unindo os pontinhos correspondentes ao início da solidificação e depois o patamar correspondente a estes patamares e obtém por magia o diagrama de equilíbrio, que nós usamos depois para interpretar o arrefecimento, para projetar os tratamentos térmicos e obter as propriedades mecânicas desejadas, para prever a microestrutura. Uma ferramenta extremamente importante. Diagramas de fases, muito, muito importante para fazer a ponte com as propriedades mecânicas.